Mais Saúde inicia aqui o seu primeiro bloco, inicialmente agradecendo ao professor Dr. Israel Alecrim por sua presença aqui conosco para falar de um tema que interessa pelo menos a metade da população do país, que é o tema da menopausa e da terapia de reposição hormonal. O professor Israel Alecrim é médico, ginecologista com especialização, mestrado e doutorado na especialidade. Isso daí é realmente um currículo invejável que nós temos aqui hoje ao nosso lado. Doutor Israel, muitíssimo obrigado por sua presença. E eu queria iniciar a nossa entrevista, a nossa conversa, nosso bate-papo, com uma pergunta que interessa às nossas telespectadoras. E é uma pergunta aparentemente simples para nós profissionais da área de saúde, mas é uma pergunta que está na cabeça de muitos dos nossos telespectadores. O que é a menopausa? A menopausa, né, que muitos confundem, né, como se fosse um período, né, que se estende, né, geralmente de 40 a 65 anos. Menopausa, na verdade, não é isso. Menopausa quer dizer que é a última menstruação da mulher, né? Transcorrido um ano, ela passa a não menstruar mais. Aí a gente faz esse diagnóstico de menopausa. Menopausa, na verdade, é um marco na vida da mulher de um período reprodutivo para não reprodutivo, né? Depois da menopausa não consegue engravidar, não tem mais óvulos, né? E tem um período que a gente chama de climatério, que é quando os níveis de hormônios começam a diminuir devido a uma diminuição dos óvulos, né, dos folículos no ovário da mulher, né? Então, isso começa a partir dos 40 anos e vai diminuindo, né, gradativamente até ter uma falência quase que total após a última menstruação, que é a menopausa. Perfeito. É um fenômeno fisiológico normal de todas as mulheres, embora possa trazer alguns incômodos. Quais são os principais incômodos ou os principais sinais ou sintomas que são percebidos pela mulher quando inicia a menopausa e o climatério? O principal sintoma mesmo do climatério e que intensifica após menopausa são o que a gente chama ondas de calor. Nesse período, já desde a partir dos 40 anos, a mulher, com a diminuição do nível de estrogênio, tem menos produção de serotonina, que é o hormônio que dá o bem-estar. Então, libera menos, a mulher passa a ter, pode ter depressão, insônia, ondas de calor, nervosismo, dor articular, dor muscular, diminuição da libido, vagina seca, dor durante a relação, pode ter zumbido também, cefaleia, né, dor de cabeça, e isso altera muito a qualidade de vida. E, além disso, as ondas de calor, que a gente chama de fogacho, né, que deixa a mulher vermelha, geralmente no tórax, e a face olha assim, ela vai ver que fica vermelho, vem um calor, às vezes está no ar-condicionado e vem essas ondas de calor, que é chamado fogacho, né? Ela olha, está vermelha, depois vem um suor frio, o coração bate rápido. Dependendo do número de fogachos que tem, pode ter insônia, a paciente acordar, né, e não tendo uma qualidade de sono adequada durante a noite, isso acaba tendo baixo rendimento no outro dia, isso acaba levando à depressão. Claro. Né? Tem muitos pacientes, mais ou menos 30% das mulheres pós-menopausa, elas terão necessidade de reposição hormonal. Algumas a gente consegue evitar. Ótimo. Em seguida, então, a essa didática explanação, eu perguntaria, doutor Israel, o que é a terapia de reposição hormonal? E no bloco seguinte, previna-se, eu vou lhe incluir na discussão do sim ou não à terapia de reposição hormonal. Primeiro, o que é a terapia de reposição hormonal? A terapia de reposição hormonal tem até várias siglas, tem TRH, tem THM, né? Na verdade, a terapia de reposição hormonal, no período pós-menopausa, ele consiste nada mais, nada menos que substituir ou repor aqueles hormônios que a mulher não está produzindo mais, que é o estrogênio, né, e a progesterona, né? Então, esses dois hormônios passam
praticamente quase que não existir. Existe um que a gente chama estrona, que é produzido ainda pelo ovário, mas não tem a potência, não consegue prevenir todos esses sintomas que eu disse anteriormente. Então, é a reposição dos hormônios femininos, né? Isso que é terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Os hormônios que deixam de ser produzidos naturalmente pelos ovários passam a ser incluídos no organismo humano através da receita médica, através da ingestão desses hormônios. É semelhante a quem tem um problema, né, um hipotireoidismo, que precisa fazer a reposição dos hormônios da tireoide. Da tireoide, claro. Então, como o ovário também parou de produzir esses hormônios, então, algumas mulheres precisarão da reposição. Perfeito. A terapia de reposição hormonal, durante algumas décadas, foi um consenso. Depois, nas décadas seguintes, transformou-se numa discórdia, mesmo dentro do ambiente médico, e não sei se chegou a tornar-se uma discórdia importante no ambiente dos especialistas, como é o seu caso. Sim. Quais são os motivos da discórdia da terapia de reposição hormonal? A discórdia principal é que tudo que é desenvolvido, um medicamento que é desenvolvido, precisa-se de estudos, de pesquisas, que demoram em média 10 a 15 anos até o medicamento chegar. E por trás disso tudo, né, tem a parte científica, tem a parte de quem produz os medicamentos, né? Durante todo o tempo, até 1998, praticamente quase todas as pesquisas tinham falhas metodológicas, falha no desenvolvimento da pesquisa, né? Então, dava-se os méritos todos à reposição hormonal, quando na verdade não era ela que fazia todo esse benefício, né? A gente sabe que a atividade física diminui o risco de doença cardiovascular, diminui o risco de câncer, né? Diminui a osteoporose, né? Melhora a qualidade de vida. Outros medicamentos também faziam esse efeito, né? A não obesidade, uma dieta saudável, e isso não era computado como efeitos de outra coisa, e só da reposição. Era acreditado a reposição hormonal quando havia outros fatores protetores. É igual uma equipe trabalhando, né? Tem pessoa que está, mas ele não está trabalhando sozinho. Tem outras pessoas ajudando. Só se lembra de quem fez o gol. Só quem fez o gol, quem deu o passe, não. Não importa. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco e retornamos em seguida com o professor Dr. Israel Alecrim, abordando o tema terapia de reposição hormonal, climatério e menopausa. Voltamos já já. Mais saúde, programa de saúde da Terceira Via.